Basicamente, estamos falando de treinamentos para uma terceira guerra. Seja com missão na África, seja para se preparar, seja para alinhamento de tropas. Qual é a possibilidade real da gente começar a falar sobre essas coisas? Você pensa assim aqui no Brasil. Por que eu estou te perguntando isso? Porque os assuntos militares eles rodam o mundo inteiro. Se a gente for montar um gráfico de preocupação militar, investimento no mundo, a América do Sul é um dos menores. Parece que o mundo está super tranquilo. Os portais brasileiros, os portais aqui no Brasil que mais repercutem os assuntos de geopolítica estão no YouTube. Não nos grandes portais, não nos portais de credibilidade. Não que o YouTube em si não seja um lugar de credibilidade, mas é de se esperar, como acontece nos Estados Unidos, até na China, no Japão. Pô, onde eu preciso saber sobre assuntos militares? Pô, tem uma área específica nos grandes jornais, você tem os presidentes se manifestando, as bancadas dos partidos, e aqui não tem nada. Aqui a gente não tem, por exemplo, uma área de comunicação das Forças Armadas para falar sobre isso. Será que se eu mandar a gente aqui, Fala Glauber News, perguntar oficialmente para as forças, Marinha, Aeronáutica, Exército, tem alguém de lá que daria uma nota para a gente sobre essas perguntas? Para a gente poder repercutir? Isso é só uma pergunta, gente. A gente eventualmente vai tentar fazer isso, porque o mundo se mobiliza, fala sobre essas coisas, os presidentes se veem obrigados a falar sobre essas coisas, tem um Milei falando sobre essas coisas, e a gente aqui não fala. Então, assim, se não é a gente aqui se questionando se o Brasil tá num treinamento de Terceira Guerra Mundial, quem que vai falar sobre isso? Porra, até a CNN Portugal falando mais sobre nossas Forças Armadas do que a gente mesmo, porra, para mim é um escárnio. Mas eu queria te ouvir, comandante. Eric, a tua pergunta é excelente, né? Daria um podcast inteiro para a gente comentar assuntos como esse aí, mas obrigado pela oportunidade, a gente vai tentar descrever alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro, conta essa notícia, né? Essa notícia, segundo salvo melhor juízo, ela foi propagada pela CNN Portugal, né? Que como a gente sabe, você falou aí na segunda-feira, inclusive, que a CNN é tipicamente um portal midiático de esquerda. Então, dentro desse contexto, a paralelo a isso, essa reportagem que ela repercutiu, ela tirou da Agência Marinha de Notícias. O que é a Agência Marinha de Notícias? Ela é uma agência de propaganda, de notícias do que acontece dentro da Marinha do Brasil, do qual o Corpo de Fuzileiros Navais é parte. Essa Agência Marinha de Notícias ela é gerenciada pelo chamado Centro de Comunicação Estratégica da Marinha, do qual a Marinha tem uma, a Aeronáutica tem outra, o Exército tem outra e o Ministério da Defesa também tem a sua. Então, nada mais é que um canal de dar notícias para a população do que pode ser veiculado ou não. Então, esse exercício militar ele foi capturado aí com viés midiático, na minha opinião, pela CNN em Portugal, justamente para criar alguma notícia para dar imposição, para trazer o Brasil para essa arena de batalha, pelo menos no campo midiático, mas que não tem nenhuma aderência à realidade. Tá? Então, é justamente mais uma narrativa. Por que eu estou te falando isso? Porque todas as forças armadas, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, mas eu vou falar basicamente da Marinha, porque eu fui parte das suas fileiras durante mais de 30 anos, elas se relacionam bilateralmente com vários países ou com várias organizações. No caso da Marinha, como isso acontece? A Marinha tem navios que viajam pelo mundo, que fazem exercícios com vários países. Então, ela manda seus navios para uma operação que acontece há mais de 50 anos, chamada Operação UNITAS, que é basicamente capitaneada pelos Estados Unidos, mas faz parte dos países da América do Sul. Então, elas se relacionam, fazem exercícios militares. A Marinha manda navios para a costa ocidental da África, fazendo parceria com aqueles países que são interessantes para o Brasil, porque o Brasil entende que aqueles países fazem parte do entorno estratégico do Brasil. A Marinha mantém relacionamentos, missões navais em países que são do seu interesse na África. Então, temos em Angola há várias décadas, temos em São Tomé e Príncipe. Nós temos oficiais da Marinha e praças espalhadas por vários países do mundo. Então, agora, mais especificamente no caso da França em questão, né? A Marinha e as Forças Armadas brasileiras têm um longo canal aí de décadas, né, de relacionamento com a França.
Então, mais precisamente agora com a Marinha. A Marinha tem um dos seus navios de origem francesa. O navio de desembarque multipropósito Bahia é o antigo Sirocco francês. O nosso ex-porta-aviões São Paulo era o Foch da Marinha Francesa. A construção do programa de submarinos nucleares, os submarinos brasileiros, são de origem francesa, né? Então, essa cooperação com a França, ela se dá de longa data. Nós temos oficiais brasileiros hoje de operações especiais na Marinha Francesa hoje, trocando intercâmbio, trocando conhecimentos, fazendo a programação de exercícios como esse. Nós temos oficiais do Brasil operando em parceria com a França na ilha da Martinica, justamente olhando para a questão do narcotráfico, juntamente com os Estados Unidos, naquela região onde a França, a colonização francesa, foi muito grande, né? Temos ali do nosso lado aqui a Guiana Francesa. Para aqueles nossos amigos que não se lembram, a Guiana Francesa é algo parecido com o que é a Groenlândia para a Dinamarca, porque é território francês aqui dentro da América do Sul, ou seja, pouca gente sabe, né? Mas o Brasil faz fronteira com a França, mesmo estando na América do Sul. Então, esse tipo de relacionamento, ele se dá de forma costumeira. Assim também acontece com o Exército e com a Aeronáutica. Então, no caso de um exercício aí citado, o Orion, o planejamento de exercício desse para acontecer, ele acontece durante anos. Então, não foi agora que aconteceu, não foi agora que a Marinha pegou, 30 militares, botou no avião, no navio e está mandando para a França. Isso já foi planejado com o tempo. E, normalmente, esses exercícios eles acontecem bianualmente. Normalmente é num país, no caso a França, que está sendo agora, e no outro foi no Brasil. Então, no ano passado, em 2025, aconteceu uma operação similar, chamada Operação Joana d'Arc, que aconteceu aí do lado, aí, vizinho do Carcará, em Fortaleza. Ele devia estar de binóculo observando, inclusive, o exercício. Nessa oportunidade do ano passado, 600 militares dos Fuzileiros Navais foram para Fortaleza. 600 militares, então foi um total de 1.200 aproximadamente, vieram da França num desses seus navios de emprego anfíbio, e lá, o que acontece? Fazem exercícios que simulam situações reais onde ambos os países, ambas as forças começam a trocar experiência. Então, num determinado momento, um está coordenando o exercício, no outro determinado momento isso troca, e assim vai se dando, e assim com vários países do mundo. Então, isso é um procedimento comum, acontece com várias forças armadas do mundo. A Marinha tem relacionamento desse tipo com vários países, né, como eu citei. A Marinha tem oficiais de intercâmbio, justamente de forma permanente, em vários países. Eu mesmo tive a oportunidade de ser um desses oficiais de intercâmbio do Brasil, junto aos fuzileiros navais americanos. Fiquei lá servindo dentro da base deles durante 2 anos, e isso é comum. O que não é comum, voltando ao início da questão, é o emprego midiático de uma mídia que a gente sabe que é cinza, emprego querendo obter alguma coisa. Ou só o viés midiático de querer promoção, de querer curtida, de querer like, de querer notícia, ou não. Por trás disso também tem uma questão ideológica, onde a CNN está buscando algum posicionamento do Brasil nessa questão da União Europeia. Algo que pode estar sendo pensado, mas fora da esfera militar, mas no nível das relações exteriores e no nível político. Mas que eu também acho um pouco difícil agora. Tá? O Brasil, agora, voltando à sua questão, Eric, como é que deveria se posicionar em termos de defesa? Nós somos frutos de uma organização de um povo que pouco olha para a sua defesa. Né? Para não tornar isso de forma totalmente fantasmagórica, basta olhar com o que está acontecendo, o que aconteceu recentemente com a Venezuela. Né? Nós fazemos fronteira com a Venezuela, o problema venezuelano é muito intrínseco do Brasil, seja do lado político com o Foro de São Paulo, com a vinculação dos poderes dos governos de esquerda, com toda essa sistemática ditatorial que rege a América do Sul. Nós temos uma questão de refugiados que já passam da beirada de milhões venezuelanos dentro do Brasil, que é uma questão social, e temos também a questão militar. Nós temos cerca de 1.000 quilômetros de fronteira seca com a Venezuela. E o que o Brasil fez? O que a população se manifestou em termos das suas preocupações com o que acontece ou que poderia ter acontecido com a Venezuela e com a Colômbia também? O que as comissões, como no caso de Relações Estrangeiras e Defesa Nacional da Câmara e do Senado, se posicionaram e chamaram o ministro da Defesa e as Forças Armadas para perguntar justamente essa pergunta que você se fez, Eric.
o que e como o Brasil está se preparando para o cenário do que está acontecendo, não de forma hipotética, o que pode acontecer hoje, dentro desse posicionamento que os Estados Unidos está falando agora, que agora o alinhamento é vertical, dentro com as intrusões de China, dentro do que acontece aqui nesse país, dentro com o posicionamento do Mercosul, o que o Brasil espera dessa situação política, do seu entorno estratégico e das suas Forças Armadas? São perguntas, Eric, que eu também gostaria de ver respondidas pelos nossos governantes e sendo provocadas pelo povo, e possivelmente o Fala Glauber aqui é uma ferramenta, é uma plataforma que a gente consegue incitar os nossos espectadores a se fazerem essas perguntas também.